Fala pessoal, professor Sérgio Araújo mais uma vez aqui com vocês, dessa vez para falar sobre a segurança no uso de hipoglicemiantes em pacientes diabéticos. Veremos tudo sobre reações adversas e segurança do paciente ao uso de hipoglicemiantes após a nossa vinheta. Então nós já vimos nas aulas passadas o uso terapêutico, a seleção, quais são os critérios de seleção para o uso dos hipoglicemiantes. Agora nós veremos os principais problemas que eles podem causar. Nós já temos noção de alguns deles, mas nós vamos ver em mais detalhes agora os principais problemas relacionados ao uso de hipoglicemiantes. Então nós temos aqui as reações adversas nessa tela, mostrando as principais classes de hipoglicemiantes e suas reações adversas. Então vamos detalhar um pouquinho mais elas. Primeiro, a metformina. Metformina é um dos principais hipoglicemiantes usados na prática clínica. A principal reação adversa da metformina são as diarreias, os problemas gastrointestinais. Isso corresponde a 10 a 50% de todas as reações adversas causadas pela metformina. Náuseas e vômitos corresponde a 15%, gosto metálico, astenia 10%, e um problema também bastante sério é a deficiência de vitamina B12, ou seja, o paciente pode ter uma anemia causada por uma deficiência de vitamina B12 ao usar metformina por um período longo de tempo. Isso corresponde a 30% de todas as reações adversas causadas pela metformina. Já as sulfonilureas, nós já sabemos que a principal reação adversa dele é a hipoglicemia, principalmente se o paciente for um paciente idoso. Mas as sulfonilureas também estão associadas com distúrbios gastrointestinais e também com reações cutâneas. As glinidas podem causar ganho de peso e também hipoglicemia, assim como as sulfonilureias. Desse outro lado aqui nós temos as tiazolidinodionas, as glitazonas, também estão associadas ao ganho de peso, a edema, insuficiência cardíaca. Então, se o paciente tem problemas cardiovasculares, as tiazolidinodionas, elas não devem ser, ou pelo menos não devem ser preferenciais no uso para esse paciente. Nós temos também fraturas ósseas, insuficiência hepática, isso também descarta a possibilidade de usar esse hipoglicemiante por pacientes hepatopatas. Os inibidores da alfa-glicosidase, apesar de eles terem uma baixa absorção ou até não serem absorvidos, eles podem causar reações adversas também. Nós temos aqui a flatulência, diarreia e dor abdominal principalmente. E os inibidores da DPP-4 podem causar insuficiência hepática e insuficiência cardíaca. E aí nós temos as mesmas observações das tiazolidinodionas, ou seja, pacientes hepatopatas e pacientes cardiopatas não devem utilizar preferencialmente os inibidores da DPP-4. Também está associado a um risco elevado de infecções e em 5% dos pacientes, bronquite e faringite é uma reação também comum para os inibidores da DPP-4. Aqui na tela nós temos os dois principais hipoglicemiantes utilizados na maior parte dos casos de pacientes diabéticos, a metformina e também duas sulfonilureas, a glibenclamida e a glicazida. Precauções e contraindicações dessas duas principais classes de hipoglicemiantes. Precaução da metformina é o paciente com acidose láctica, já que a metformina pode causar uma acidose láctica. Pacientes que já têm esse distúrbio metabólico, eles devem ter uma precaução no uso da metformina. Também pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, hepatopatas e nefropatas podem utilizar, não é contraindicado, mas devem ter uma precaução extra no uso da metformina, já que a metformina é metabolizada pelo fígado e é eliminada pelos rins. Também pacientes idosos com mais de 80 anos, mesmo que tenham taxa de filtração glomerular, devem ter uma certa precaução no uso da metformina. Quais são as contraindicações, então, da metformina? Hipersensibilidade, obviamente, se o paciente tiver alguma reação alérgica à molécula ou algum componente da formulação da metformina, ela não deve ser utilizada, é totalmente contraindicado. Também pacientes que têm reações alérgicas a contrastes iodados, pacientes que têm uma creatinina superior a 1,5 mg por decilitro, pelas mesmas razões que nós explicamos para as precauções,
já que a metformina é eliminada por via renal. E pacientes que têm cetoacidose diabética, ou seja, o paciente que tem diminuição da produção de insulina e aumento da produção do glucagon, normalmente tem cetoacidose diabética, esse paciente é contraindicado o uso da metformina. Já para a glibenclamida e para a glicazida, principais precauções é hipoglicemia, isso acontece bastante em idoso, principalmente associado à glibenclamida, e hepatopatia e nefropatia está associada ao uso da glicazida. As contraindicações, também hipersensibilidade à molécula. Pacientes diabéticos tipo 1 não devem utilizar sulfonilureas, já que eles são secretagogos, e os pacientes diabéticos tipo 1 têm uma deficiência na produção de insulina. Também cetoacidose diabética, pelas mesmas razões, tem um desbalanço insulina-glucagon, nefropatia severa e hepatopatia severa, principalmente associada à glicazida. Essas são algumas das contraindicações dessas duas sulfonilureias. E o paciente que é diabético e também é hipertenso, a gente viu que a diabetes pode causar hipertensão e também pode causar uma nefropatia que vai levar à hipertensão. Nós podemos ver no esquema ao lado, só para a gente poder relembrar, que no caso do paciente diabético ele tem uma dilatação da arteríola aferente. Para quê? Para que chegue mais sangue com glicose e essa glicose seja eliminada para normalizar a glicemia. Essa é uma alteração fisiológica. Mas ao mesmo tempo que essa glicose entra no túbulo renal, ela é reabsorvida pelo SGLT2 juntamente com sódio, isso aumenta a pressão arterial e ao mesmo tempo diminui a chegada de sódio no aparelho justaglomerular, fazendo com que esse aparelho justaglomerular dispare um sinal para aumentar renina e angiotensina, fazendo com que a arteríola eferente se contraia. Essa elevação da pressão intraglomerular causada pela chegada de sangue, muito sangue, e a saída de pouco sangue, faz com que haja lesão glomerular com a proteinúria, ou seja, com a chegada de proteínas na urina. E essa é uma etapa importante para a decisão, para saber qual é o grau de gravidade e como é que está a progressão da doença. Então, quais são as metas? Bem, o paciente que apresenta diabetes e que apresenta proteinúria, a meta hipertensiva, ou seja, a meta da pressão arterial de controle pressórico é entre 130 a 80 ou 125 a 75 milímetros de mercúrio. Ou seja, essa pressão precisa ser a mais baixa possível, já que o paciente já apresenta proteinúria, ou seja, existe lesão glomerular. E no caso do paciente que é hipertenso e diabético, todos os antihipertensivos podem ser empregados, mas no caso do paciente apresentar proteinúria ou microalbuminúria, os preferenciais são os inibidores da ECA e também os ARA2. E como podemos avaliar qual é a segurança para o gestante e para o feto, bem como para o lactente, na qual a lactante está fazendo uso do hipoglicemiante? Bem, como podemos ver aqui, no caso da segurança para a gestante e para o feto, a metformina é o hipoglicemiante mais seguro, sem evidência de risco, e o menos seguro é a gliclazida, contraindicado no caso de uma paciente gestante. E o risco não descartado fica ali intermediário com a glibenclamida. Já para o lactente, todos são potencialmente perigosos. Tanto a metformina, como a glicazida, como a glibenclamida não devem ser utilizados para paciente diabético que está amamentando. Bem, se você gostou da aula até aqui, se você acha que as informações que eu trouxe para vocês, elas são de fato muito relevantes, então eu acho que esse vídeo já merece o seu like, merece o seu compartilhamento também. Então não se esqueça de se inscrever nesse canal, também de marcar o sininho para que você seja notificado de todos os novos vídeos e compartilhe essa informação com todas as pessoas que você acha que vai usufruir delas. Então vamos espalhar o conhecimento para todo mundo que precisa desse conhecimento. Bem, essas são as referências que foram utilizadas nessa videoaula, além de vários artigos, nas quais eu coloquei no rodapé das figuras, ou dos esquemas, ou das tabelas. Também foram utilizadas as seguintes referências: a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019 a 2020, também as bases terapêuticas da farmacologia do Goodman e Gilman
e o livro Farmacologia Clínica, da Rosane Gomes e da Iraci Torres. Não percam a próxima aula, vamos falar sobre o tratamento com insulina, vamos detalhar, vamos trazer o que há de mais moderno sobre o conhecimento de insulina. Então não percam a próxima aula, insulinas. Até a próxima videoaula.